Traumático, é assim que podemos descrever a luta de Garcia contra Sonou. O atual mais forte entre os três irmãos, segundo o próprio Kiryu Miyazawa, terminou com a perna amputada e possivelmente com o rosto destruído, talvez morto, segundo o próprio Dr. Quint. Enquanto isso, galera, Ryusei era guiado pelas paredes que se moviam e o vídeo de hoje começa com ele olhando surpreso, pois em volta tinha vários participantes destroçados e o rapaz questionava: mas o que diabos aconteceu aqui? Isso foi feito por uma única pessoa? É como se uma fera tivesse atacado eles. Estão deformados. Mas quem diabos fez isso? De repente, uma sombra golpeando era vista na parede e Ryusei era surpreendido, acertado em cheio no rosto. Na hora do impacto, Ryusei já perdia a consciência e após alguns segundos ele pensava: mas o que foi isso? Eu fui atingido de repente pelo lado. Uma parede caiu na minha cabeça? Meus olhos. Eu não consigo ver. Nos era mostrado Ryusei recuperando a consciência e ele dizia de joelhos: o que tá acontecendo? Eu não tô enxergando nada. A parede caiu na minha cabeça? Foi isso? Kibu via aquilo e comentava: Ryusei parece estar sofrendo de um comprometimento visual devido aos hematomas. Bem, agora ele vai enfrentar um monstro super pesado. Um golpe forte e você perde metade dos sentidos. Quint questionava: Esse é o homem que você falou? Kibu respondia: é ele mesmo. As tatuagens de lágrima representam o número de pessoas que ele já matou. O demônio do wrestling, J.G. Washington, esse é o seu nome. Íamos para Ryusei, que pensava: não, eu não tô vendo nada. Onde está meu inimigo? O gigante encarava friamente e voltávamos para Quint, que dizia: se as lágrimas... ou melhor, se essas tatuagens representam o número de pessoas que ele matou, isso significa que Jay matou 3 pessoas? Enquanto Ryusei tremia, Kibu respondia: a primeira vez que ele matou um homem, ele tinha 16 anos. Espancou-o até a morte, até que o rosto do cara afundasse. No labirinto, Jay acertava um cruzado em Ryusei, que fazia o mesmo voar para longe e bater de cabeça na parede. Ele já sangrava. O gigante olhava friamente e Quint comentava: mas esse cara que ele esmagou o rosto até a morte devia ser alguém que ele odiava muito. Kibu respondia: era o pai dele. O Jay espancou seu pai, um boxeador profissional, até a morte, para proteger sua mãe de violência doméstica. Mas o problema é que o cara é instável de verdade. Sua segunda vítima foi espancada até a morte. Ele estuprou e espancou até a morte uma mulher que teve pena do seu passado e foi gentil com ele. Essa também. Ele a espancou até o rosto dela ficar completamente deformado, afundado. No labirinto, Jay sorria e golpeava outra vez. Já Kibu continuava dizendo: há vermes deste mundo que estupram por gratificação sexual, mas nesse caso é pelo ato em si, pelo prazer de estuprar. E há também aqueles que encontram prazer em... bom, no caso de Jay, ele a espancava até seus ossos se quebrassem e ela se tornasse uma massa irreconhecível enquanto era estuprada. Ryusei tomava outro soco, era jogado para trás. O gigante se aproximava, entrava numa montada para atacar e Kibu continuava dizendo: depois ele foi preso, e aí veio a terceira vítima. Aparentemente foi uma briga no pátio da prisão. O prisioneiro foi espancado de forma tão brutal que nem deu para reconhecer o rosto. A família não conhecia, o caixão teve que ser fechado. Ou seja, Jay herdou os genes malignos do pai, o que significa que ele é um filho da puta extremamente perigoso. E o Sei cego está completamente indefeso. Tudo que ele pode fazer é rezar para Deus. Mas neste mundo não há Deus, apenas o Deus da morte esperando por Ryusei. Ryusei tomava um soco no meio da cara e a região do seu nariz era drasticamente fraturada. Em seguida, mais fraturas iam surgindo em diversos locais do crânio. O gigante continuava esmagando o rosto do garoto e Kibu dizia: o Jay está indo atrás da sua 4ª tatuagem de lágrima. Podíamos ver o rosto de Ryusei deformado. Ele sangrava pelos olhos, nariz, boca e orelha. Mas o gigante sorria e exclamava carregando mais um soco: vou transformar você em tomate podre. Ryusei pensava: está vindo. Mesmo que eu não consiga enxergar, dá para determinar a direção e o tempo de um golpe apenas pelo movimento da parte inferior do corpo enquanto ele desce. Ryusei ia pro lado e o gigante golpeava o solo. Em seguida, Ryusei deslizava o quadril, laçava a perna e pensava: se o oponente perde o equilíbrio, você precisa fazer com que as pernas e o quadril te levem para a lateral. Assim que você voltar para a guarda, chuta para se afastar. Ryusei assim fazia, se afastava e tremendo ele pensava: eu consegui escapar de uma morte infernal. Sim, mas ainda tô cego. Mas calma. Eu também estava vendado quando lutei com o Sr. Galliard. Eu estava sendo espancado e cheio de hematomas, mas ainda assim, eu consegui vencer, certo? E nós lutamos no escuro contra o Sr. Mogura,
que é muito, muito mais forte do que esse cara. Não tivemos escolha a não ser pegá-lo de surpresa. De um jeito ou de outro, a gente fez isso. O Sr. Mogura pediu para eu não me limitar ao que eu pudesse ver. Ele disse que não podemos ver o vento, mas a gente pode senti-lo e ouvir seus sons. Dá para saber de onde as coisas estão vindo dessa forma. O que importa é se você consegue se forçar a perceber aquilo que não pode ver. Sim, eu também fui ensinado pelo Falcão Orgulhoso. Eu nunca vou desistir de uma luta. Retornávamos para o Dr. Quint, que questionava: como esse garoto pode ter sofrido tantos danos e ainda assim não parar de lutar? Ele não está com a cara destruída? O que está acontecendo? Kibo respondia: o clã Miyazawa acredita na perseverança e no trabalho duro. Esse garoto no final é um Miyazawa, fora que ele é filho do Kiryu e odeia perder. Seus genes não são normais. As pessoas ficam nervosas porque não conseguem enxergar perfeitamente, então é melhor fechar os olhos e manter a calma. Assim, você pode concentrar nos seus sentidos, ao invés de ficarem com raiva de não estarem enxergando. Para o Ryusei, lutar contra Sonou lhe deu a confiança necessária. Ele tinha muito orgulho da própria força e presenciou um patamar que ele não conhecia. Voltávamos para Ryusei, que pensava: tá bom, ao bloquear sua visão você aguça seus sentidos de audição e olfato. Erga uma barreira de Ki. Sim, o Sr. Sonou me ensinou sobre isso. Há um momento onde o contato de Ki acontece. Há um momento onde isso deve ser percebido. Lembre-se do que o Sr. Sonou te ensinou. Entrávamos no flashback, onde Sonou dizia se passando por Mogura. E eu sei, quanto mais você pensar que não pode confiar, mais deve confiar no sentido de ver o invisível. Não tenha medo. Seus sentidos se tornam mais aguçados no momento em que você se torna consciente da luta. Quando seus sentidos forem aguçados ao limite máximo, seu corpo reagirá por conta própria. Ryusei entrava com um direto e Mogura desviava, em seguida dizia: é difícil dar esse passo, mas não tenha medo de avançar mesmo sem ver nada. Mogura acertava um chute no queixo e voltávamos para o presente, onde Ryusei pensava: sim, eu lutei com o Sr. Mogura, então não tenha medo. Eu tenho o sangue do Kiryu, eu tenho a força necessária para lutar na escuridão. Eu consigo sentir uma intenção assassina que vai além do espírito de luta. O gigante atacava e Ryusei continuava pensando: o que é essa calma? Eu consegui transformar meu medo em espírito de luta e concentração? Sim, eu consigo ver. Há uma enorme massa de Ki vindo na minha direção. A distância é crucial. De volta ao flashback, Mogura dizia: é o conceito básico e fundamental das artes marciais. O Aiki, que tanto falam, tem como base o controle de Ki. Ryusei sentia o punho gigante chegar no presente e pensava: não tenha medo, dá um passo pra frente e leia o Ki. Sim, é isso, eu já entendi. Deixar meu Ki disparar. Depois mantenha o Ki no corpo dele. Ryusei desviava e batia de encontro no corpo. Os órgãos internos eram o foco. Jay arregalava os olhos, em seguida perdia a consciência e caía duro. Ofegante, Ryusei pensava: Ele caiu? Eu venci? Eu sei que eu atingi, mas não pareceu grande coisa. Será que realmente acabou? Eu tive uma sensação estranha. Foi como um morcego voando livremente no escuro, detectando distância, velocidade e objetos à sua volta. Era como um radar. Eu pude ver através do Ki. É como se eu realmente quisesse estudar a ciência do Ki agora. Eu gostaria de te pedir para me ensinar mais uma vez, Sr. Sonou. Eu estou bem, minha visão está melhorando, eu diria. Mas eu queria entender mais sobre isso que você está me ensinando. Espera, o que é isso aqui? Ryusei nessa hora escorregava em sangue e olhava para o lado e via embaçado um homem velho inconsciente no chão. Era o próprio Sonou, e à sua frente estava Garcia. Quando a visão de Ryusei voltava ainda mais, ele conseguia ver perfeitamente Sonou no chão, e o encarando estava Garcia. Ryusei nessa hora se lembrava de Seiko dizendo: Ryusei, eu vou apresentar alguém muito mais forte do que eu. Encontre-o, e você se tornará incrivelmente forte. Ryusei pensava: o homem de caráter que o Sr. Seiko aprovou. O homem mais poderoso do clã Miyazawa. O Sr. Sonou Miyazawa. O homem capaz de realizar o deslizamento de bala de um rifle a milímetros do coração. Atravessado por um tiro, mas ainda assim respirando como se não fosse nada. Explodido por um míssil a ponto de uma casa ficar em pedaços. Mas ele saiu ileso e salvou a mim e o Sr. Animal. Enquanto Ryusei estava em choque, ele se lembrava de Sonou dizendo: lembre-se, Ryusei. Normalmente os covardes são os que sobrevivem ao campo de batalha. Os mais corajosos e fortes normalmente morrem primeiro. De volta ao presente, Ryusei pensava: o famoso Sonou Miyazawa. Ele está caído no chão. A sua perna esquerda foi decepada. Ele está vivo? Eu nunca imaginei que conheceria o terror. Eu mal consigo enxergar.
Como alguém tão forte como o Sr. Sonou perdeu? Garcia é a personificação do terror. Arrancar um membro, ele chegou a esse ponto. Mas isso era realmente necessário? Como esse cara pode ser tão frio? Para o Garcia é como arrancar a perna de uma boneca. Eu tenho que enfrentar esse maldito. Sim, eu vou fazer isso. Eu preciso vingar a derrota do Sr. Sonou. Eu quero destruir esse rosto frio e sem emoção. Sim, você vai pagar, pode ter certeza disso. Nessa hora, Sonou começava a se erguer, mesmo jorrando sangue pela perna, e Garcia se surpreendia. Yusei se chocava. Via Sonou de braços abertos à sua frente. Ele olhava firme para Garcia, protegia Ryusei, e Kibo, ao ver aquilo, se chocava. Também surpreso, Quinty questionava. Por quê? Por que ele ainda está de pé? Esse homem, ele é um verdadeiro monstro. Sonou encarava friamente e Quinty clicava no dispositivo de comunicação. Em seguida ordenava: mate o Garcia! Desmembre o precioso falcão de forma que ele não possa ser restaurado. Dê um jeito que ele fique irrecuperavelmente mutilado. Garcia afirmava seu olhar e quando iria atacar, o sino tocava. Em seguida, as paredes começavam a se mover. E Ryusei questionava: ei, mas que porra... As paredes do labirinto estão se mexendo. Garcia olhava para os lados, Ryusei também. Já Sonou, cessava sua coragem e começava a cair. Sem forças, ele desmaiava. E voltávamos para Quinty, que questionava: o que diabos você está fazendo, Kibo? Por que interrompeu a luta? Kibo respondia: os 8 melhores estão definidos. Então eu vou mudar o local da luta. Quinty dizia: até parece, deixa o Garcia mostrar do que é capaz. Kibo respondia: eu já disse, vou deixar ele mostrar, mas para isso cuidarei dele pessoalmente. Matarei Garcia pela segunda vez. E dessa forma, galera, com o Kibo mostrando ficar sim afetado quando vê um parente seu sendo prejudicado, o vídeo chega ao fim. Pergunto pra vocês, será que o Kibo está tão vilão assim quanto imaginávamos? Será que não tem muita coisa por trás aí para vermos ainda? Enfim, se vocês gostaram do vídeo, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Primeiro link fixado aí na descrição. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, galera. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.